Bom, meus amigos, estamos aqui mais uma vez no nosso Mandato um Cast e hoje com um convidado, um grande amigo de longa data, um excepcional empresário, empreendedor, e nós vamos contar um pouco da história dele aqui hoje. Estamos aqui hoje com o Rafael Lafetar. É uma honra te receber aqui e agradecer a audiência de todos vocês que acompanham o nosso podcast. Espero que você goste. Realmente hoje vai ser uma aula. Então eu gostaria de estar aqui hoje brindando todos os nossos participantes com o Dr. Rafael Lafetar, um empresário, empreendedor que vai contar um pouquinho da sua história. Muito obrigado, Rafael. E a gente sempre começa assim, né, do nosso podcast, aqui realmente é um bate-papo, uma conversar, mas realmente para entender, para conhecer como é que você conseguiu fazer tanta coisa ao longo da sua vida. E só para resumo, isso aqui é um breve resumo, né? Profissional com 30 anos de sólida e ascendente carreira desenvolvida na área de empreendedorismo, envolvendo gestão de pessoas, negócios, marketing, planejamento estratégico, gestão operacional, logística, gestão de qualidade, capacidade de equipe, focada em resultados, e atuando aí com direção de várias áreas, né, áreas de sustentabilidade institucional, representando aí, né, a companhia do qual ele representa e da qual faz parte, né, que é a MRV, que todos nós conhecemos, junto à ONU em Nova York e em Genebra, gerenciamento de vendas e fusão de empresas, onde através de metodologias de gestão de mudança e gestão de conhecimento tem habilidade para lidar com as diferenças de culturas, conflitos organizacionais, capacitando os líderes para os desafios futuros, né? Desenvolvimento, implantação e restauração de operações visando redução de custo, otimização de processos, superando resultados esperados e eficiência operacional, aumentando a participação no mercado brasileiro. Gestão de empresa com mais de 2 mil colaboradores. 2 mil já foi muito tempo. Foi no ano passado, agora é quase 30 mil. Está mil. desatualizado esse currículo aqui, né? Focado na gestão de equipe orientada para resultado, trabalhando com ambiente de trabalho e atratividade dos funcionários, desenvolvendo conhecimentos, habilidades e atitudes na equipe com espírito empreendedor. Realização do primeiro empreendimento do programa de arrendamento residencial, sendo pioneiro também na administração e gestão dos arrendatários. Realização do primeiro empreendimento Minha Casa Minha Vida, que é um marco no país e talvez, eu acho que no mundo, né, nos maiores programas do mundo residenciais, né? Primeiro lugar no Prêmio Nacional do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade Habitat. E eu não vou ler mais, não vou ficar aqui 2 horas lendo aqui. Tá bom demais. Muito obrigado, meu amigo. Ô, Felipe, eu que agradeço o convite, tá, de participar com você aqui desse videocast que você está promovendo. Dá um alô aí para todo mundo que vai assistir a gente e um pouquinho da minha história que eu vou contar aqui e compartilhar com vocês. Espero que contribua e faça reflexão nas pessoas que estão aí começando a carreira, ou com dificuldade na carreira, ou querendo mudar de carreira, que tudo isso eu já passei. Obrigado mesmo e parabéns pelo programa. Eu que te agradeço, meu amigo. E vamos começar, na realidade, assim, como é que foi a sua história, a sua infância? Você já brincava lá, vou fazer casa, vou construir. Como é que foi essa veia empreendedora aí? Não, Felipe, a história é longa, né? Eu tô com 57 anos, eu nasci em 68. Pelo currículo deve ter parecido um 100. Porque eu realmente era bem ativo, eu acho que eu nunca fiquei parado. A partir dos 16, 17 anos, eu nunca fiquei parado, não. Aliás, fiquei parado um tempo, mas não me deixaram ficar parado. Mas eu nasci em 68 em Brasília, bem no AI-5, né? No ato institucional número 5, que foi um marco do governo militar. Então eu vivi aquilo lá muito intensamente. Meu pai trabalhava na Caixa Econômica Federal e eu vivia Brasília, vivia o governo Geisel, Figueiredo, muito, vizinho de autoridades importantes, era amigo dos filhos das autoridades, então eu vivi muito Brasília nessa época. E vim para Belo Horizonte com 15 anos, em 83. Meu pai foi transferido, aí eu vim para cá, fui estudar no Dom Silvério, fiz muitas amizades aqui no Dom Silvério. É difícil a mudança, acho que esse foi o primeiro desafio meu, que eu me lembro, sim, da minha vida.
Porque mudar de cidade numa fase de 15 anos... 15 anos. Né? Você está consolidando as amizades de infância, iniciando as amizades da adolescência, ou seja, começa a criar aqueles laços do adolescente, né? Que é aquele laço de desbravar, de arriscar, namorar, fazer bagunça. E eu tive esse corte na minha vida. Mas graças a Deus, os meus amigos de infância continuam amigos até hoje. Ué, que bom. Tem vários amigos em Brasília. E a tecnologia hoje ajuda a gente mais a manter esses laços. Então, estamos sempre conversando e encontrando. E aqui eu comecei a vida aqui lá no Dom Silvério, fiz meu ciclo de amizade de novo. E já aos 17, meu avô tinha uma lotérica, eu fui gerente de lotérica. Ué, bom demais. E era uma loucura, né? E eu acho que já prescreveu o que eu vou falar aqui, então não tem problema, né? E naquela época não tinha código de trânsito, então eu pegava o carro, 17 anos... E levava os bilhetes de loteria, 11 horas da noite, lá no Horto. Saía lá a lotérica era ali no Santo Antônio. E eu levava 11 horas da noite dirigindo o carro. Era uma loucura. Lá. Levava lá para processar, porque era tudo cartão perfurado. Era perfurado. Acho que é coisa que eu vou falar aqui que a gente nem imagina o que acontecia. Essa fase das pessoas mais jovens nem imagina o que é isso. Não. Nossa geração passou por um período de grandes mudanças, né? Nós saímos do analógico para o digital, nós saímos da TV preto e branco, talvez. Não sei se você não vai lembrar disso, mas TV preto e branca para TV colorida. Nós pegamos a época do celular. A minha época era a imagem chiada. Não era nem preto nem branco. Televisão telepumping. Não era nem colorido e nem branco. O que tem que é meio chiado? Você viu? Exatamente. O perna longa correndo pelas metades. E a Telefunken para trocar de canal, era seletor de canais. Então, um bombril na ponta. Bombril para melhorar o sinal, porque sinal digital, o que é isso, né? O sinal era analógico. Na minha casa eu falo assim, mãe, você está usando esse negócio da antena aí para arear a panela aí? Esse negócio aí é para assistir televisão, né? Para melhorar o sinal. E não tinha tanta tecnologia, né? Então, assim, eu já comecei cedo. E aí depois fui para a faculdade, aí eu fiz engenharia mecânica, e um curso maravilhoso, engenharia mecânica, te abre a cabeça. Você sempre quis esse curso de engenharia? Na verdade, Felipe, assim, a minha vocação é muito mais humanas, talvez, acho, em função de que eu tinha sempre uma vontade de ajudar as pessoas, estava sempre disponível e queria fazer algo diferente. Medicina talvez seria um caminho, mas acho que Deus me iluminou e não deixou fazer medicina. Porque se eu fizesse medicina, eu acho que eu não teria família. Eu vivia no hospital. Eu não ia poder ver uma pessoa doente que eu pudesse ajudar, eu não ia voltar para casa. Então, acho que Deus não deixou eu seguir a medicina, porque falou, não, você vai ter que ter algum legado na sua vida e família um legado. Por outro lado, você consegue também ajudar muita gente sem estar na medicina. Pois é, exatamente. Foi isso que eu fiz, né? Eu fiz a minha carreira de engenharia mecânica e já no primeiro ano, no primeiro semestre, eu já fui logo fazer estágio. Fiz estágio na Mene Júnior ali em Juiz de Fora. Ela tinha uma oficina mecânica lá bacana. É uma senhora empresa. Fiz 6 meses de estágio, mas não aguentava. Eu precisava de dinheiro, queria ganhar dinheiro. Aí entrei para a Caixa Federal. Fiz concurso. Aí fui trabalhar. E a engenharia mecânica só tinha de dia. Então eu trabalhava de madrugada. Eu trabalhava de 7 da noite, que entrava, até as 3 da manhã, muitas vezes ia até as 6. Na Caixa? Na Caixa. Tinha um setor chamado compensação, que hoje não tem mais isso, né? Que era a troca de cheques entre os bancos. Quando você emitia um cheque, você tinha que... A pessoa depositava o cheque na Banco do Brasil, só que o cheque era da Caixa, então você tinha de noite esse cheque ia para a Caixa. Pegava do Brasil, Caixa, Caixa. Hoje não existe, hoje o Pix acabou. Transação hoje não é mais, cheque quase ninguém usa mais. Então, eu fiz meu curso todinho de engenharia, trabalhando à noite de madrugada e estudando de dia. Já foi um desafio gigante para mim. Então, assim, era sacrifício, porque sexta-feira era o dia da chopada, a famosa chopada da engenharia, que misturava com a medicina. Terapia. E eu era o único, tinha eu mais um amigo meu. A gente era os dois únicos que o chopp era liberado no início da tarde, às 2 horas. Por quê? Porque a gente tinha que sair para trabalhar. Então, a gente liberava o chopp para a gente. Só o Lafetar e o Rafael e mais um lá vão tomar o chopp antes, porque eles têm que trabalhar. Pô, mas que bom, pelo menos, né? Mas valeu a pena. E aí eu fiz engenharia e tudo, trabalhei na indústria automobilística.
fornecedor na década de 90, porque na Caixa eu pedi licença, tem uma licença sem vencimento, né? Uhum. E aí eu pedi durante 2 anos, e eu fiquei 2 anos e pouco trabalhando na consultoria, chama uma consultoria industrial, mas com vínculo na Caixa. Uhum. E aí, meu pai tinha aberto uma empresa, ele aposentou na Caixa, abriu uma empresa, a Asa dava uma ajuda lá de vez em quando e tudo, meu irmão já estava lá também, mas em 96... Um abraço pro Bruno. Um abraço pro Bruno. Em 96, quando meu irmão formou em engenharia civil, o Bruno, ele falou: vamos assumir, eu quero fazer aqui a empresa diferente, quero começar a construir tudo, e ele me chamou. E aí talvez, acho que foi uma primeira decisão importante. E tomar decisão é um aprendizado na vida da gente, tomar decisão. Eu tinha que tomar 3 decisões. 96, eu lembro disso. Isso você tinha quantos anos? Eu tinha 27 anos, 26 para 27. Eu tinha que tomar a decisão de pedir demissão da Caixa, definitivo, e aí todo mundo falou: você é maluco, Caixa Federal, seu futuro, sua aposentadoria está garantida e tudo. Mas não era aquilo que eu queria. Eu tinha que pedir demissão da empresa que eu estava de consultoria, na área de engenharia, que eu gostava pra caramba. Eu tinha que, na verdade são 4 decisões, eu tinha que aceitar o convite do meu irmão para ir entrar de vez na empresa, na Asacop, em 96, entrar de vez com ele, num desafio gigante, porque a empresa pequenininha, naquela época ele tinha um empreendimento com 8 apartamentos, começando, sendo que 4 eram de um sócio. Olha só. Então a gente tinha 4 apartamentos para fazer. E a empresa sustentava ele, o meu pai, e ele me sustentar. E eu tinha que decidir casar. Nossa. Então, 96 foi uma época da minha vida que são decisões importantes. E eu tomei todas elas. Que bom. Larguei a Caixa, larguei a empresa de consultoria, assumi o convite do meu irmão para a gente fazer a empresa crescer e tudo, e casei. Que benção, então. Mas eu vou te falar, que difícil, viu? Tomar essa decisão aí. Não fui com as 2 mãos atrás. Isso aí eu vou te falar, porque você tomou uma decisão, só uma de cada vez por ano, você já não consegue, porque é difícil demais. Você vai largar a Caixa, estabilidade, pega o público, todo mundo falando na sua cabeça. Depois você tem que sair de um emprego que também você poderia ter, né, uma carreira, tudo. E depois você ainda ter que... Talvez o mais difícil foi o casar, mas tudo bem. Tô brincando. Mas é a bênção da nossa vida. Mas é difícil mesmo. Você vai assumir uma união. E empresa, né, cara? Empresa é uma coisa assim. Primeiro que empresa no Brasil não é fácil, né? Todo mundo sabe como é que é. Segundo, empresa familiar. Porque você vai ter que lidar ali, né? Que é muito bom com a família e tudo, mas tem os desafios e tudo. E a empresa ter que sustentar a família ali nesse momento de começo, realmente é assim. Né, nós vivemos muito isso lá em casa, porque não tinha dinheiro para nada, não. Era tudo a empresa. Então, realmente mas você vê como que Deus é bom, né? Que tudo na vida tem um propósito, um motivo, e como vocês prosperaram de lá para cá, né? E tem abençoado muito, né? E aí é o seguinte, eu tomei essa decisão e entrei. Engraçado que eu larguei um salário bom, Caixa na consultoria e tudo, uma segurança da Caixa que eu podia voltar a qualquer momento. E na época, se eu não me engano, equivalia hoje a ganhar R$ 1.500 por mês. R$ 1.500 é um salário mínimo. É o que a gente ganhava na empresa, era o Prolabore. Era um salário mínimo. E tudo que entrava, investia. Aí minha esposa, eu estou com ela, a Juliana, eu estou com ela até hoje, ela foi trabalhar e ela que sustentava a casa. Ela que... Mas guerreira, hein? Guerreira. É a mulher, cara, a diferença na vida da gente, a mãe, a avó, E foi assim, filho, muitos anos. Foi assim. Aí, graças a Deus, as coisas foram melhorando, começamos a prestar serviço para a MRV, e aí começamos a fazer parceria com a MRV já desde aquela época. E foi, só que chegou em 2002, passamos por crise, em 2002 nós passamos por uma crise forte na empresa. Essa foi forte, essa foi outro aprendizado gigante, nós quase quebramos. E nessa época seu pai estava, não? Não, desde 95, 96, ele já não atuava mais na empresa. Vocês já estavam tocando. Ele já não atuava mais, ele já era meu irmão e depois eu. Então meu pai já se afastou. Entendi. E aí, 2002, quase que a gente quebrou.
Nós perdemos um contrato grande e tínhamos compromissos gigantes de incorporação. Incorporação é um negócio danado, né? Porque você tem que botar um capital... Recurso na frente. Capital intensivo, recurso na frente, e o resultado vem só depois. Ciclo longo de produto. Aí nós perdemos esse serviço e aí nós tivemos que nos virar. Aí eu vendi apartamento que eu tinha, estava pagando, tive que vender, fui morar de aluguel, vendi carro. Meu pai vendeu carro, meu irmão vendeu carro. Ou seja, a gente aprendeu muito nessa época de quase quebra, né? Naquela época não tinha RJ, era concordata mesmo, mas nem precisou. Mantivemos a nossa posição firme, trabalhando aí 14, 15, 18 horas por dia para poder reverter a situação. E revertemos. Veio o PAR, o Programa de Arrendamento Residencial, que ajudou demais a gente e outras consultoras no Brasil, em função de que era uma obra de empreitada com a Caixa e tudo, mas habitação de interesse social, e reerguemos e conseguimos voar. E aí em 2005 para 2006 nós começamos a pensar em alavancar um pouco mais a empresa, trouxemos uma pessoa para ajudar a gente e tudo, e foi. Fizemos um acordo com a MRV em 2007, de parceria de novo, aí começamos a trabalhar, a prospectar Salvador, prospectar São Paulo e tudo, só que em início de 2008, recebemos uma proposta da empresa, bacana, de uma empresa de São Paulo, de capital aberto, que precisava ter um veículo de baixa renda, habitação de interesse social. E aí eles fizeram uma oferta boa para a gente, nós vendemos a empresa, nós realizamos um ativo de muitos anos. E aí meu pai saiu e tudo, da empresa como um todo, ficou eu e meu irmão e mais essa empresa de São Paulo. E aí crescemos pra caramba. Que bom. Crescemos muito. E nessa época lá atrás, a Zacop sempre foi focada nesse nicho de mercado. Nicho, sempre habitação de interesse social, dos programas habitacionais, do governo, com a Caixa Econômica Federal. Foi sempre uma empresa focada nesse nicho de mercado. E aí, desfizemos um negócio com a MRV e seguimos a nossa vida com essa empresa de São Paulo. Eles injetaram capital, deram uma saída na secundária também para os sócios. Existe ainda a empresa? A Zacop, aí que tá. Aí, não, a empresa de São Paulo, essa aí tomou um caminho não muito bom, né? Que foi a Agra. Ah, tá. A Agra, que depois virou Agri. Entendi. E aí depois teve uma fusão com a PDG. Quando teve essa fusão, aí que veio outro problema. Tinha um problema de sociedade, de conflito de acordo de acionista, e nós tivemos que dar uma solução para poder desfazer a sociedade com a Agri, e que virou PDG. Aí, graças a Deus, conseguimos. Eu fiquei na empresa mais um ano. O meu irmão Bruno e essa outra pessoa, o sócio também saiu. E fiquei mais um ano na empresa. Como eu estava vendo o rumo da empresa, a PDG não gostava muito da estratégia, eu saí. Cumpri meu período de um ano. Entendi. E saí. Isso também foi um aprendizado grande, essa venda de 30%, que a gente tinha 30%. Venda dos 30%, a dinâmica da venda, o desgaste de acionista. Isso aí. Mas foi um aprendizado. Isso aí eu falo muito aqui. A gente tem uma área aqui de M&A no escritório, né, parte de consultoria. E eu falo muito o seguinte: quando você vive o problema, pós-doutorado, PhD, não adianta. Porque você viveu, você sabe como é que é. E mercado financeiro é uma loucura. E aí você fica virando noite, fazendo acordo, e contrato, e advogado, e consultor, e auditoria. É que é a loucura, né? E é desgaste, é a briga, é a tensão. Ninguém realmente que não viveu isso, né? Não pode falar como é que é. Não tem como, né? Tem uma variável nessa questão que você falou que chama ser humano, né? E essa não explica nas faculdades, não tem na pós-graduação, no mestrado, doutorado. Porque cada um é um. Com certeza. Então essa variável ser humano, quer dizer, a nossa negociação começou lá em São Paulo às 10 horas da manhã da sexta, terminou meio-dia do sábado. E foi pela noite, madrugada toda negociando. Toda, sem dormir. Então marcou demais isso, foi uma experiência incrível, foi muito desgastante, mas resolveu, né? Aquele ditado, né? O que não te mata te fortalece. Então, exatamente. Me deixou mais forte ainda para entender esse universo aí. E aí vendeu, eu saí um ano depois, e engraçado que um mês antes de eu sair,
O Rubens já me ligou, falou assim, não, você vai vir para o Banco Inter, agora você vem para o Banco Inter, que eu sei que eu preciso do crédito imobiliário, tem que melhorar o crédito imobiliário, tem um projeto grande para fazer. Na época era o Banco Intermédio. Aí eu fui para o Banco Inter com a proposta de fazer então você primeiro foi para o Inter? Eu fui diretor de crédito imobiliário no Banco Inter. Entendi. Na verdade, eu dividia lá com o Marco Túlio, né, que também está lá, o Marco Túlio. A gente dividia um pouco, muito mais na área de expansão do crédito imobiliário e o Marco Túlio na área de organização e compliance, autorização de crédito, que é um pouco do coração do banco. Eu mais na área comercial, de expansão, estratégia e tudo. Entendi. E foi bacana porque o faturamento do banco intermédio na época, que hoje é o Banco Inter, com o crédito imobiliário saiu aí de 12% para quase 50%, 60% em um ano e meio. Impressionante. Aí deu um ano e meio, eu peguei e falei que com não o é Rubens. fácil para aquela época lá, né? Não, ele estava começando. Parabéns, porque e você disputava outros mercados ali, você estava ali, que inicialmente era uma Factory que se tornou depois e transformou, né? Acho que o pessoal do Diniz na época. O Diniz, o Aquiles, né? Aí o Aquiles junto com o João Vitor, que estava lá na época que eu estava lá, né? Eu lembro dessa. O João Vitor, uma pessoa visionária, fora da curva. Sim. Um profissional e um homem, né? Na época eu chamava de menino, mas hoje é um homem. Assim, que pensa além do tempo, né? Arrojado, inovador. Sim. Fui de fora do seu tempo, precisava tocar o banco de outra forma. E depois aconteceu a virada para o Inter, abriu o capital e hoje você vê o que é o Banco Inter. Estados Unidos crescendo e vai crescer para o mundo inteiro. Começou a parceria lançada semana passada com a América do Sul, né? Vai começar a liberar meios de pagamento para a Argentina, Uruguai, e vai crescer, vai ser um dos maiores bancos do mundo. Que bom, e aí parabéns. Eu fiquei lá um ano e meio. E genuinamente brasileiro e mineiro. Mineiro. Eu fiquei lá, então, esse um ano e meio, deu um ano e meio eu saí porque realmente o banco precisava tomar um rumo e eu estava numa fase, estava cansado, passei por esse desgaste todo aí de empreendedor, empresário, e aí eu saí e ia fazer o ano sabático. Só que não aguentei. Eu sou muito agitado. Tem jeito, né? Não tem jeito. Essa mulher já devia estar doida. Não, vai arrumar alguma coisa aqui que você deve dar trabalho. Sai daqui. E eu sou muito agitado, então, assim, tem um vizinho meu que é um responsável pela minha segunda carreira. E ele falou, não, você vai me dar seu currículo aqui que eu vou levar para a pessoa. Mas levar para onde? Não, deixa que eu vou levar. Você não pode ficar aqui não, à toa, não. Eu vou arrumar um negócio para você fazer. Está desperdiçado aqui. Aí ele levou para o secretário de Segurança Pública, na época era o Romulo Ferraz, e era um cargo de conselheiro penitenciário. Eu falei assim, não, a gente tem uma cadeira que chama da sociedade civil, e você tem um perfil, você tem sensibilidade, você tem vivência, e é uma cadeira para quem tem isso. E aí eu fui nomeado conselheiro penitenciário, estudei. Que bacana. Estudei sobre a legislação, a LEP, estudei sobre a questão da execução penal e tudo, e comecei a ver um outro mundo que quase ninguém vê. Que é o mundo daqueles que não tiveram oportunidade, foram para um caminho errado e acabaram ali no presídio, numa penitenciária, para cumprir uma exigência legal, que é a execução da pena. E bacana, aprendi demais e estudei demais e resolvi fazer direito. Tem que ter estômago, né, Rafael? Tem que ter estômago. Pois né? Porque foi um aprendizado. Jamais fácil, tinha mexido com isso, assim, não sabia, esse universo para mim era muito distante. Tive uma barreira gigante em casa. Falei assim, não, você tá doido, você não vai mexer com isso não, eles vão matar a gente, eles vão vir atrás da gente, vai matar suas filhas e tudo. Aí eu falei assim, calma, gente, calma. E o espírito empreendedor bateu mais forte, porque esse é um empreendimento, né? Entrar numa nova experiência é um empreendimento. E aí eu fui para experimentar esse empreendimento e dei super certo. Com alguns meses eu virei presidente do conselho. Que bom. Engenheiro mecânico, estudando direito. Aí eu entrei para fazer direito. Comecei a fazer direito na PUC da Praça. Já comecei a fazer direito. E acho que todo mundo tinha que fazer um curso de direito, pelo menos uma introdução, porque
Viver em sociedade exige conhecer a regra do jogo. A primeira coisa que você faz quando você vai abrir um jogo de tabuleiro, né? Um videogame, um baralho, assim, como é que funciona a regra? Qual que é a regra? E muitas vezes o cidadão não sabe a regra da convivência da sociedade. E tem muita regra. Tem muita regra. E eu acho que todo mundo tinha que ter uma introdução ao direito. O curso de introdução ao direito tinha que ser dado já no ensino médio. No ensino médio. Eu posso até, só te interromper um pouquinho, o Rafael. Eu tive a oportunidade de morar no Japão. Eu fiz high school lá, pelo Rotary, ganhei uma bolsa para estudar no Japão e tudo. Mas quando eu cheguei lá, cara, minha cabeça assim, cabeça para baixo. Porque exatamente isso que você falou, eles aprendem no berçário. Exatamente. Não é berçário. Sim, sim, não, não, pode, não pode, aqui e ali. Não tem esse negócio. Um negócio muito louco que aconteceu lá. Eu andando com a minha irmã, e eu estava colecionando as moedinhas no Japão, que tem um furinho no meio. Centes lá, muito pouquinho essa moedinha. Eu falei assim, eu vou levar essa moedinha para dar para meus amigos presentes no Brasil. Ó, para você ver que coisa simples, mas muito profundo, marcou muito. Eu estava andando na rua, no passeio, com a minha irmã lá japonesa, andando com ela lá no Japão, e vi uma moedinha no chão. Aí, na mesma hora, eu fui pegar. Né? No Brasil, aquele achado, né, roubado. Quando eu fui pegar a moeda, ela bateu no meu peito, eu achei que, tipo, será que aconteceu alguma coisa e tudo? Ela falou, Felipe, o que você está fazendo? Aí eu, vou pegar essa moeda aqui que eu achei no chão. Ela falou assim, essa moeda é sua? Só perguntou isso? Eu falei, não. Eu falei assim, então você deixa ela aí, ela não é sua. Não importa. Você pode ter achado 1 bilhão, um relógio, o que for. Não é seu, ponto, acabou, você não tem que pegar. Cara, isso eu fiquei assim uns 3 dias pensando, falei, gente, e a gente, né, na verdade, o que você falou, essa questão da cultura nossa, cara, é uma loucura, né? E isso traz um monte de consequências depois, né? Porque você vai achando que tá certo, vai que fazendo, normal, vai normal, enfim. Mas era só esse parênteses que eu acho que... E aí, no Japão, aprende muito mais dever do que direito, né? E aqui no Brasil, acho que é o contrário, você só briga pelo direito, o dever esquece. Não, deixa eu te falar uma coisa. Sabe quantos funcionários... Eu trabalhei, estudei numa escola pública, lá numa cidade do interior, mas devia ter... Vou contar para você, essa escola devia ter uns 2... Porque era muita gente, uns 2.000... Devia ter uns 2.000 alunos por aí essa escola. Ou mais, era muita gente. Sabe quantos funcionários de limpeza a escola tinha? Nenhum. Tinha um zelador. Era um zelador. Era um zelador. Assim, para o saco de lixo, ó. Mas quem limpava a escola era a gente. Os alunos. Eu lembro direitinho, era quarta e sábado. A gente estudava sábado também. Era nós mesmo que limpava a escola, passava pano, limpava a escola e tudo. Só que o que acontece? Quando eu usava o banheiro, eu que ia limpar no outro dia, então, meu amigo, eu deixava... Você não sujava. Ninguém sujava, cara. A escola, você não via lixo. A escola parecia que estava limpa todo dia, porque ninguém suja. Você que vai ter que limpar. É isso mesmo. Isso é hábito, né? Isso são hábitos, por exemplo. Eu guardo meus sapatos. Eu não deixo um sapato meu solto na casa. Eu que guardo tudo. Eu não deixo. Eu não gosto. Então, mas é hábito, né? É um hábito. Mas aí eu nessa época que do Conselho Penitenciário, fui presidente do Conselho Penitenciário, que foi uma experiência ótima. E era engraçado porque eu, como engenheiro mecânico, eu tinha uma outra visão nas inspeções prisionais, né? Pega aí. Eu tinha uma outra visão da inspeção prisional. Então eu chegava e via com olhos de segurança do agente prisional, eu via a questão de infraestrutura, enquanto os advogados viam a questão da execução legal da pena, o tempo da pena, as progressões. Você estava mais preocupado com as pessoas? Eu estava preocupado, exatamente, estava preocupado com a infraestrutura e tudo, obrigado. Com a infraestrutura, com o funcionamento correto ali, do que com o processo penal, que é a visão do advogado. Então foi muito bom, tive uma troca de experiência boa e tudo, aí veio o governo Pimentel,
E eu saí dessa missão aí, já fazendo direito, e aí que eu entrei na MRV. Entendi. Aí em 2015. Aí que começou mesmo. Aí começou mais uma fase, né? Mais uma missão, né? E engraçado que o primeiro curso meu eu fiz estudando de dia e trabalhando à noite. E no direito eu fiz o contrário. Trabalhava de dia e estudava à noite. E suas filhas lá falam, papai, onde você tá? Eu não falei das meninas, né? A Bruna e a Carolina já estavam grandes e tudo, já estudando e tudo. E elas sempre foram muito independentes. E não me demandavam muito. Minhas filhas foram muito independentes. Porque na realidade também eu acho que o pai e a mãe são exemplos. Quando ela vê que o pai tá focado ali, acabou. Felipe, é engraçado demais. As minhas colegas de faculdade eram amigas das minhas filhas. Eu tive algumas turmas que eu fiz lá, algumas matérias, na sala tinha as amigas da minha filha que frequentavam a minha casa, amigas da minha filha. Aí falou, ó, seu pai tá dando pega colando lá. Né? Seu pai é caxião, era o contrário. Só sempre na primeira filha, né? Tá vendo? Tem que dar exemplo. Né? Mas eu fiz um curso muito bacana, porque eu botei na minha consciência que eu sou aluno. Apesar da experiência, eu era presidente do Conselho Penitenciário do Estado, fazendo matéria de civil, de penal 1, penal 2, quer dizer, a cabeça do professor, aquilo ali devia ser, pô, esse cara é maluco. Esse cara é doido. O cara tá fazendo aqui. Ou então o professor fala assim, não, vou ter que estudar para danar, porque o presidente do conselho vai estar lá, vou ter mas que eu não falava isso, ali eu era aluno. Meu papel ali era de aluno, de aprender. Então, assim, eu perguntava minhas dúvidas, porque tem dúvidas, mas jamais ficar dando opinião, porque tem uns caras que entram na faculdade com experiência e acham que quer ensinar o professor. Não é isso. A humildade, né, cara? Porque eu sou aluno. Então, e os meus colegas me chegavam com alunos. E você aprende muito mais. Quando você é humilde, você aprende muito mais. Lógico. Né? Então foi um curso que eu fiz muito, muito bacana, 5 anos, invertido no primeiro curso e corrido pra caramba, porque MRV demandava demais viagem. Não, então, e explodiu, crescendo demais. Não, e Brasil inteiro. Então eu tinha que pegar, quando eu viajava, eu tinha que pegar o primeiro voo, tinha que voltar num voo que chegava em Confins no máximo às 6 da tarde. Para dar tempo. Para dar 7 horas da noite na sala de aula. Até as 10h50 e todo sábado de 7 a meio-dia. Não é então, fácil. Não foi fácil. Falar que teve uma hora lá no curso que a gente pensa em desistir, porque é cansativo. É né? muito cansativo. E TCC depois e tudo. Nossa. Mas formei, tirei meu AB. Maravilha. Tirei meu AB e tudo, e para mim foi uma vitória. E aí, nessa época eu já estava na MRV, aí acabei mudando de área. Eu estava na área jurídica lá também, que era bacana, que eu estava na área jurídica estudando direito, então para mim foi muito bom. E aí eu fui para a vice-presidência institucional. E de sustentabilidade. E parênteses, na realidade, olha para você ver como é que Deus faz as coisas. Se você, por hipótese, não tivesse passado por tudo que você passou, muito provavelmente você não acessaria o cargo que precisaria de toda essa experiência, de toda essa bagagem aí. De forma alguma. Então, aí eu comecei nesse novo desafio, e uma empresa do tamanho da MRV é importante ter institucional e ter... claro. Porque... Mas mais até do que o cargo, a pessoa... É a mais, porque se você não tem a habilidade para lidar, para entender, para conhecer, para conversar, porque você vai... Porque hoje a MRV é uma empresa, vamos chamar, global praticamente. Né? Você vai ter que ter habilidade para conversar com o brasileiro, americano, com o mais humilde, com o cara mais abastado, enfim, você tem que ter habilidade ali para lidar com todos os setores também, né? Tem o Ministério Público, tem isso, tem aquilo, você tem que ter um... E tem que resolver os conflitos, né? E resolver os conflitos, né? Porque o problema tem o dia inteiro. E a minha função muito é de estar resolvendo esses conflitos, essas questões e achando outros caminhos para poder crescer e a empresa prosseguir. Mas aí eu tô lá na MRV até hoje e teve uma experiência bacana, porque quando eu entrei na MRV, tinha um desafio para mim lá, que era o Instituto MRV. Sim, sim. E aí é mais um desafio, porque eu nunca tinha trabalhado no terceiro setor, não tinha formação no terceiro setor, mas eu tinha uma experiência do Conselho Penitenciário. E agradecer muito a iniciativa da MRV, eu acho que é um dos maiores mantenedores da Cidade dos Meninos hoje, um dos maiores doadores, enfim. Realmente a gente que participa da Cidade dos Meninos, lá com o programa do JAR, que nasceu de um sonho, hoje ajuda direto e indiretamente. Aquilo é maravilhoso. Aquilo realmente, eu falo para você, todas as vezes que eu vou lá, e convido a todos que estão nos assistindo a participar lá, conhecer.
eu volto chorando, porque você vê as crianças, né, a transformação das pessoas ali, que são tratadas dignamente. Porque, assim, no final do dia, nós não pedimos, entre aspas, pedimos para nascer, né? Então, às vezes, você entra num lar que tem droga, que tem tráfico, que tem situações, né, abuso, que tem de tudo. Mas lá a criança, né, o que eu mais vejo é criança, os jovens, as pessoas são tratadas com dignidade, com amor acima de tudo, né? Então você faz uma transformação de vidas ali. E muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem, porque no final do dia não é um trabalho que vocês estão fazendo para uma pessoa, uma instituição, vocês estão fazendo para a sociedade como um todo. O resultado, você faz a transformação de um país ali, né? Então... E eu aprendi isso na questão do Conselho Penitenciário muito, sabe, Felipe? O fim do ser humano que não tem experiência é muito ruim, não tem oportunidade, quer dizer. E aqueles meninos, quando nascem, às vezes numa família que não está ajustada ou numa condição financeira que não favorece, ele não tem acesso ao estudo, ele não tem acesso ao alimento, a comida que vai poder desenvolver o intelecto, vai desenvolver o corpo. E o que esses meninos vão fazer na vida? E eu sempre falo o seguinte, o Brasil não tem pena de morte, não tem, aliás, tem pena de morte, né, na questão de guerra, e não tem a pena perpétua. Esse indivíduo, quando sai de uma unidade prisional, ele vai voltar para a sociedade. E ele vai cruzar com você, com seu filho, com seu neto, com seu amigo, com seu pai na rua. Falar que o problema não é nosso é, no mínimo, burrice. Falar que o problema da sociedade não tem nada a ver com isso. É o contrário. Isso é problema do governo. Isso é burrice. Isso é visão míope da vida. Então, todos nós somos responsáveis pela sociedade, por todos. Porque o mecanismo é um só. A gente convive. Ou você vai viver. Nós estamos no mesmo barco. Ou você vai viver, então você escolhe viver numa ilha sozinho, plantar seu alimento. Não tem jeito. E viver sozinho. Mas não tem jeito. Hoje a gente vive em sociedade. Essa é a formação do ser humano. E detalhe, ninguém consegue ver sozinho também. Não consegue. Então a cidade dos meninos, ela é o início da diminuição da população carcerária. Se a gente ajudar uma cidade dos meninos, um projeto como o do seu Jairo, a gente com certeza vai economizar no que a gente gasta com prisão. Eu tinha um professor, até mandar uma... Tem, né? Na realidade, continua sendo um grande professor, que era o Didi, o Vicente de Paula, sociólogo, estudou na Sorbonne e tal. No primeiro dia de aula, ele estava falando, ele falou assim, gente, nunca esqueçam. Ele falou duas coisas. O maior bandido do mundo, o maior criminoso do mundo, um dia foi uma criança inocente. Primeira coisa. E a segunda coisa, se você pegar a família real lá do Palácio de Buckingham, né, da Inglaterra, e trazer para um meio convívio social e nascer dentro de uma periferia, de uma área hostil ali, é muito provável que ele se torne um marginal ali, pelo convívio, pelas influências, por tudo que ele está sofrendo. E se você pegar um bebê recém-nascido, que acabou de nascer nesse mesmo lugar de hostil, né, perigoso ali, enfim, e levar para o Palácio de Buckingham, muito provavelmente ele vai ser o príncipe, ele vai ser um rei. Exatamente. Né? Então, a gente, né, tem que ter essa consciência, porque nós convivemos aqui e são todos nós seres humanos. A gente está passando a mão na cabeça de bandido, nem falando que roubar, matar e fazer coisas erradas está certo. Nós estamos lidando com a pessoa humana, é diferente, é completamente diferente, porque ele poderia ter uma oportunidade diferente de fazer coisas diferentes se ele tivesse, né, que você falou agora aí. Você falou um negócio aí, a empresa faz papel do Estado. Eu tenho uma visão diferente disso. Eu acho que o Estado é uma mera organização da sociedade. Tem que ter alguém organizando, igual que sim. Uma empresa hoje tem que ter um presidente. Sim, claro. Empresa sem presidente vira bagunça e ninguém consegue, vira uma esquizofrenia. Então o Estado está lá para organizar. Mas o Estado realmente somos nós, né? O Estado é formado pelo povo. L'État c'est moi. L'État c'est moi. O Estado é formado por nós. Isso é verdade. Então, quando fala, o Estado quer isso, o Estado é aquilo, você está falando que você quer, que você quer. O que tem ali é um administrador público,
né, eleito ou nomeado, para servir o povo, para servir o povo. Acho que tem que ter essa visão tem que ser mudada. Nós é que somos o Estado. Ali é uma organização que nos serve. Entendeu? Inclusive, eu não gosto nem de falar 3 poderes, eu falo 3 esferas da administração. Esfera judicial, executiva e a esfera legislativa. Poder está com o povo. Não é assim que fala? Com certeza. Então, assim, não são 3 poderes, são 3 esferas administrativas, instâncias administrativas da organização que tem que nos servir. Isso. E esse papel eu vi claramente também, mais uma vez no Japão, é o seguinte: uma vez eu fui fazer a carteirinha de estudante, lá obrigado, né? Que você for estudar, você tem que fazer a carteirinha de estudante e tudo. Se você parar na rua, você tem que... Não, mas você está fazendo o quê aqui? Você é quem? Né? Aí, pô, fui fazer a carteirinha lá. Cheguei num lugar, eu achei que era o shopping. Eu fiz, mas minha mãe que me levou lá... Tá, outra coisa, lá não anda de carro. Lá é tudo metrô, bicicleta. De massa, porque senão não ia dar conta. Eu ia de bicicleta. Você andar de carro no Japão é como se você... Mas funciona, né? Tudo funciona. É igual andar de carro em Nova York. Você tem, não dá para andar. Não tem jeito, não. E se andar de carro lá, tá doente. Alguma coisa aconteceu. Então, a gente foi de metrô, caminhando, aí cheguei... Eu falei, gente, mas eu fui fazer carteirinha, ela vai passar aqui no shopping. Rapaz, eu cheguei num lugar, fiz, nossa, que lugar bonito. Era a prefeitura. Um lugar maravilhoso, simples, mas tudo organizado, bonito. Tinha já na época, né? O Japão tinha um telão assim. Aí a minha mãe foi no guichê lá, eu achei que a gente ia pegar uma senha para entrar numa fila. Não, eu já cheguei lá, já entregou a carteirinha. Eu falei, como assim, né? Não tinha que pegar a fila, não tinha que pegar o guichê, não tinha que pegar a senha, não tinha que protocolar, não tinha que isso. Cara, a prestação do serviço lá... Verificar, assim, duvidar de você é você mesmo. Tipo assim, e na verdade o serviço público, cara, e eu fiquei pensando isso, eu também tive a oportunidade de trabalhar no serviço público no Brasil, mas a mentalidade é completamente diferente, ou seja, claro, né, gente, nós estamos generalizando de uma forma geral, tem excepcionais servidores maravilhosos, tem. Né, e acho que está até mudando muito isso. Mas o servir, quando você precisa, muitas vezes, de algum órgão, alguma entidade, algum lugar que você vai, parecendo que você está pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. E deveria ser ao contrário. Né? Por isso que o nome é servidor público, ele serve ao público. Exatamente. Esse é o nome. Então a gente tem que voltar para o eixo isso. Acho que ficou desvirtuado muitos anos. E aí é um pouco da cultura, da história do Brasil, né? Da colonização e tudo, mas... Uma hora nós vamos entender isso. Nós vamos entender, eu acho que aí o Estado poderá até ser menor, porque, na verdade, a responsabilidade do Estado é nossa. Se a gente quer uma sociedade melhor, não podemos transferir essa responsabilidade para um governante. A responsabilidade é nossa. Nós é que temos que fazer. Sim. Aí, por isso que tem Cidades Meninos, tem Instituto MRV, tem outras entidades, tantas espalhadas pelo Brasil, que entendem isso e se movimentam para melhorar a sociedade. Entendeu? E eu acho que esse é que é a grande consciência que a gente tem que tomar no Brasil. Bom, enfim, esse foi um pedaço da história. E aí fui para... Estou lá na MRV até hoje, com desse desafio gigante aí, esperando algo novo, né? Eu quero que venha mais coisa nova. Ele não falou, e eu acabei também não falando, mas hoje é atual presidente do Sinduscom. Né? Tem mais esse é um desafio. Que é talvez um dos grandes desafios, também uma missão importantíssima dos grandes setores da economia do Brasil, né? E extremamente relevante. Tá vendo como é que não falou nada? Pois o Sinduscom foi eleito ano passado. Exatamente, presidente aí, atual presidente do Sinduscom, que muito nos honra, porque é uma entidade excepcional, com grandes empresários, grandes empresas, grandes histórias. E também estamos com o nosso Rafael Lafetá como presidente lá atual da... Esse foi um desafio aí bacana, porque, na verdade, eu fui escolhido para disputar a eleição. Sim. Em momento algum, eu quero ser o presidente do sindicato. Não foi isso. Um grupo de empresários da construção civil falou assim, Lafetá, precisamos mudar, precisamos dar uma renovada, você aceita o desafio... Topa lá, missão dada, missão Estou apertado aqui, o MRV já tem muito trabalho, tem muita coisa para fazer e tudo. Aí eu bati um papo com o pessoal do MRV e tal, com o Eduardo lá e o Rafael, que são os 2 presidentes, com o Rubens. Eles falaram, não, vai que a gente te apoia e tudo. Aí eu assumi o desafio, ganhei uma eleição e estamos aí nesse trabalho aí
melhorar um pouco a representatividade do sindicato, atuar um pouco mais, ser mais dirigente com o associado, trazer novidades para o associado, Sim, oportunidades para o associado, melhorar o ambiente de negócio para o nosso setor e brigar por aquilo que o segmento é importante nas cidades. O crescimento da cidade, a organização da cidade, um dos sindicatos talvez mais importantes hoje que Belo Horizonte. Porque, na verdade, a gente constrói a cidade, né? A gente constrói a cidade. O desenvolvimento, para onde que a cidade está indo, o plano diretor, tudo isso, se não passar pela entidade. E o fato de vocês terem uma entidade ativa e que conversa, né, do outro lado, da gente, né, do mesmo lado, vamos dizer assim, dos administradores públicos, para entender, porque às vezes o legislador, né, ele dá uma canetada, às vezes lá, ou aprova um projeto e pode estar até com muito boa intenção. Mas, por outro lado, precisa da pessoa que executa, né? As empresas estão executando para entender o que aquilo ali pode facilitar, prejudicar, ou, né? Enfim. Então, esse papel é... O papel é importantíssimo. E o diálogo, né, Felipe? Se o governante não conversa com o setor, o resultado não vai ser tão bom como poderia. E muitas vezes pode ser desastroso. Então, você tem muitas leis aí que eles soltam, muitas medidas, normas que eles publicam que é desastroso para o setor. Então a gente tem que conversar. E também não é só o setor produtivo, tem outros setores que estão envolvidos, né, nessa discussão das cidades que tem que estar na mesa. E a discussão é saudável, a discussão ela é produtiva. Porque na discussão é que surgem novas ideias, surgem soluções inovadoras para acomodar diversos interesses. Sim, entendeu? Com certeza. Falar que você tem que ficar em detrimento a um setor para favorecer outro, isso não é saudável. A gente tem que achar um equilíbrio entre as decisões, entre as normas. Quando eu fiz direito, assim, você falou fazer legislação, eu achava antes de fazer direito que julgar as pessoas era mais difícil. Não, fazer lei, Felipe, é muito mais difícil. Muito mais, responsabilidade enorme. A responsabilidade do legislador é muito maior do que do julgador. Mas muito maior. Porque o julgador, ele impacta uma pessoa na hora da sua sentença. O legislador impacta todo mundo. Todo mundo. É muito responsável a função do legislador. Muito responsável. Muito. Mas é isso, eu estou lá no Sinduscom agora, estou tentando fazer um trabalho bacana, espero que eu consiga aí ter um mandato aí de 2 anos, 3 anos. Vamos tentar modernizar o sindicato, transformar a comunicação do sindicato, fazer isso que nós estamos fazendo aqui, né? Essa ferramenta do vídeo, da videocast, a pessoa pode escutar em qualquer momento. É legal, É importante para transmitir a ideia, o conhecimento, né, a instrução. Então nós temos que fazer isso também lá no sindicato. Estou aprendendo aqui com vocês como é que faz. Que é isso? Nós vamos implantar isso lá. Nós vamos implantar isso lá. Então vai ser uma experiência nova, bacana. Mas tem fim, é mandato, então tem fim. Então eu já estou pensando depois. O que eu quero fazer depois. Pois é, isso já é te perguntar aí, o que você pensa aí, né? Eu acho que, o futuro, eu quero ser avô, né? Porque eu falei pouco das minhas filhas aqui, mas as minhas meninas são o meu legado, o maior legado, né? E eu faço com elas, vocês andam direito na vida de vocês, porque vocês são o meu legado. Se vocês fizerem coisa errada, é meu legado que está sendo manchado. E elas fizeram direitinho. As duas fizeram engenharia de produção, as duas. E uma medalha de prata na federal, outra medalha de ouro. Que maravilha, hein? E elas são competitivas e tudo. As duas já estão casadas. Então, acho que parabéns, uma das missões minhas é ser avô, tá? Eu tenho duas meninas também, estou apanhando. Então, elas estão aí brilhando, as duas casadas. Uma está terminando um MBA na Colômbia, Nova York. Bacana. A outra está morando em São Paulo. Que bom. Mas a meta agora é neto. Então, assim, é o futuro. Já tá dando um recado, não, eu cobro toda semana, eu cobro, mas tadinhos. Né? É o ciclo, talvez, natural, né? Mas também, demais. Se não vier, tá bom demais. Elas me dão muita alegria. Que bom, são duas joias, 2 legados
vitoriosos aí. Que Benção aí demais. E com certeza vão ser netinhos atleticanos, né? Ah, não. Os dois Gêneros são atleticanos. Primeiro currículo, deixa eu te falar. Qual time você torce? Aí tem que ser. Né? Mas é bom essa experiência, né? Da paternidade, da família, e depois do casamento, e a expectativa de neto, e os filhos tendo sucesso. Outro dia eu escutei, né, que a mãe transforma o bebê na criança e o pai transforma a criança em adulto. Bacana. A função do pai é muito importante. Sem dúvida. Talvez para fortalecer o caráter, fortalecer a ambição, fortalecer a disciplina. Com certeza. Tem um estudo, eu não sei, daquele Freakonomics, que ele estava falando lá, que ele estava fazendo estudo sobre a economia e tal, e estava vendo índice de criminalidade. Aí ele viu que o aborto, olha que loucura, ele viu lá o seguinte, quando a Suprema Corte era proibida nos Estados Unidos, a Suprema Corte acabou liberando para os estados liberarem um aborto. E aí ele viu uma coisa muito curiosa, que o aborto na época tinha diminuído o índice de criminalidade. E ele começou a estudar. Falei, gente, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? E por incrível que pareça, essa mulher que entrou com o pedido de aborto foi que ela tinha sido estuprada, só que o processo demorou e ela acabou tendo filho. E hoje ela luta contra o aborto. Ela entrou pedindo defesa do aborto, depois que o filho nasceu, hoje ela é contra. Porém, ele fez esse estudo. Mas o que ele descobriu nesse estudo? Mostrou o seguinte, que os filhos não desejados, a probabilidade de ir para a criminalidade é enorme. Então, o que acontecia lá nos Estados Unidos? As mães, o que acontece? A mãe, o pai abandonava, né? O pai ia lá, tinha um relacionamento com a mulher engravidava e o pai, na realidade não era pai, o cara desaparecia. Né? O cara desaparecia. Aí ficava a mulher sozinha, tendo que tomar conta de casa, tendo que trabalhar e tudo, e muitas vezes deixava as crianças porque tinha que trabalhar, aquela dificuldade e tal. E nós estamos falando dos Estados Unidos, né? Não é, mesmo com todo apoio, com tudo, o índice de criminalidade, a probabilidade dessas crianças que iam para a criminalidade é enorme. Lógico. Né? Você vê a importância do papel do pai, né? Dentro de casa, mostrando. Então, importantíssimo. Realmente. Assim, o povo fala que é jargão e tudo, mas a Constituição nossa, enquanto sociedade, tendo como base a família, ainda é um modelo. Ainda é um modelo. Com certeza. Né? Assim, e não é de agora, isso é desde os primórdios. Sim. Então, a constituição da sociedade, em células familiares, né? E hoje a família ela pode ser plural, mas claro, tem um conceito da família, né? Daquele seio onde há discussão de valores, onde há discussão de costumes. Não estou falando da família uma mulher, não. Da família como núcleo. Referência. Como núcleo de preservação de ética, valor. Isso não... É um modelo ainda. E não aprende na escola, né? Isso é uma coisa que, essa referência que você tem dentro de casa, você viu o pessoal, né? A gente não está falando aqui, gente, né? Não tem nada a ver com essas questões. Não tem nada disso. Nós estamos falando de referência, você vê seu pai, sua mãe trabalhar, acordar, cuidar, todas essas ou seus pais ou suas mães, né? Sim, sei lá. Claro. Mas o conceito do núcleo familiar, né? Isso é importante. Isso é importante. Porque, no fim das contas, quando você chega na sua casa e tudo, tranca a porta ali naquele ambiente, é ali que a coisa acontece enquanto reflexão, enquanto espiritualidade. É ali que acontece isso. Porque é ali que ele está totalmente voltado para dentro. E onde há reflexão, onde há o raciocínio de pensamento e tudo. Porque no dia a dia, no trabalho, tudo você tem relação. Você relaciona, mas quando você tranca a sua casa e na sua família se une ali, no almoço, no café da manhã ali, no final de semana, é que acontece, que consolida. E há uns momentos que no final da vida da gente, eu estava refletindo assim, né? Você não lembra muito, claro, você lembra do trabalho e tal, mas a coisa que mais lembra, às vezes, você sentado, seu avô lembra, a gente lá, a família de Conceição do Mato Dentro, meu pai nasceu na roça, não tinha banheiro, não tinha água, não tinha luz encanada. Nossos pais, tem muita história dessa, né? Meu pai foi botar sapato com 14 anos. Ué.
Eu lembro do meu avô, a gente ia pra roça, em Conceição do Mato Dentro, sentava na beira do fogão de lenha. Eu lembro disso assim, como se fosse ontem. A gente ficava ali na beira do fogão de lenha, colocando a banana para assar ali, com queijinho, e meu avô contando o caso. Meu avô contava o caso da roça, lá do boi que fugiu, do fogo. Ele devia falar com você, ó, isso é errado, isso é certo, isso tudo. não pode, isso pode. E ele, engraçado, porque ele gostava de dar exemplo. Então, quando a gente fazia alguma coisa errada, à noite tinha uma história que aconteceu de alguma coisa que não podia. Então, lembre dessas histórias, no final da vida da gente, você vai lembrar do seu filho, que você carregou no colo, que você contou, que você brincou e tudo, né? É isso aí. Mas é isso aí, meu amigo. Nós estamos chegando no fim. Finalmente aqui e geralmente a gente, só para falar, na realidade dá para fazer uma minissérie aqui, se for contar realmente tudo aqui, a gente teria que fazer. Tem algumas coisas que eu deixei, ainda tem mais assunto, mas vamos deixar. Mas se você quiser, vamos vamos deixar, deixa aí. Mas tem muito assunto, você pode ficar à vontade. Não, tá bom demais. Mas, gente, queria, no final, a gente sempre pede, assim, para os nossos convidados, assim, o que você, da sua vida como um todo, o que você poderia deixar de mensagem para aquelas pessoas que estão começando, ou que estão perdidas, ou aquelas pessoas, às vezes, que estão no meio de ter que tomar uma decisão importante, e o que você, qual a mensagem que você poderia, assim, deixar, para quem está nos assistindo aí? Sim, acho que alguns aprendizados que eu tive, assim, que eu fico refletindo, né? Primeiro, desistir não é uma opção. Desistir não é uma opção. Chegar em terceiro, quarto, mas chegar é que é a opção. Desistir não é opção. Coragem. Tem que ter coragem na vida. Uma vida sem coragem é uma vida que não anda. Você não tem desafios, você não arrisca. Então, coragem. As pessoas têm que ter coragem. O erro faz parte. O acerto acontece. E outra coisa, assim, eu prefiro confiar sempre nas pessoas. Porque a desconfiança te faz perder a oportunidade. E é preferível você ter desilusões, ter decepções, do que não confiar. E nem tentar, né? E nem tentar. Então, acho que essas três dicas aí, eu acho que é importante para quem está começando, para quem está querendo empreender, ou está querendo um novo desafio, ou mudar de carreira, ou iniciar uma carreira. Pensa assim, que eu acho que ajuda. Maravilha, meu amigo. E para todos nós que estamos assistindo, é sempre bom. A gente está sempre recomeçando a vida da gente, independente da idade. Com 0, 90 anos, 60, 40, às vezes eu fico, a pessoa estava falando comigo. A gente tem que nascer todo dia. O cara falou comigo, não, porque eu tô velho demais, rapaz, tô 60. Foi meu amigo Roberto Marinho, começou a Rede Globo com 60 anos de idade. Olha que loucura. Exatamente. Então a gente nunca pode falar que não é tempo para começar. Abraão Lincoln, você pega Abraão mesmo, que foi ter filho lá depois de, enfim. Mas, então, esse é um grande exemplo para as nossas vidas, né? Então, você que está nos assistindo aí, muito obrigado pela sua audiência, por tudo que você tem acompanhado e, especialmente, ao nosso grande amigo Rafael Lafetá. Eu te agradeço demais pela sua presença aqui. Esse é só o primeiro capítulo, depois nós vamos fazer o Netflix. Vamos botar mais pimenta aí, mais assunto polêmico pra gente discutir. Eu estou à disposição aí. Parabéns pelo. Claro, eu que te agradeço. Pelo programa, parabéns aí pela iniciativa. Obrigado pelo convite. Espero que tenha ajudado alguém, né, que escute aí a gente aqui. Com certeza. Que possa se inspirar ou perguntar alguma coisa para mim. Estou à vontade, pode mandar para vocês. Maravilha. Se chegar a pergunta para vocês aí, pode mandar. Com que eu certeza respondo. vai chegar, nós vamos mandar. E estou à disposição. Acho que contribuir sempre é bom. Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. Mais uma vez. Valeu, obrigado. Isso aí, obrigado, pessoal. Um abraço.